país rico em cultura, em arte, em futebol arte. Aqui nasceram mitos que levaram o Brasil para os 4 cantos do mundo, como Pelé, Garrincha, Rivelino, Zico, entre tantos outros que fizeram da nossa pátria o país do futebol. O futebol está presente no dia a dia de milhões de brasileiros e brasileiras, nas brincadeiras de criança, no bate-papo entre amigos, na resenha do bar. É diversão, é amor, é história e, para muitos, é o futuro. Futebol, jogar. O principal é jogar com os amigos, se divertir. Dentro das 4 linhas, a bola é capaz de despertar a paixão, o fanatismo e os sentimentos mais profundos. Gritos, xingamentos, abraços, choros e alegrias marcam a vivência dentro e fora das arquibancadas. A gente tem uma paixão igual a qualquer torcedor do Brasil, a gente ama o time, vive o time, vê as notícias. Infelizmente são poucos jogos que a gente acompanha no nosso estado aqui, mas a paixão é igual. Para mim, me representa tudo a minha vida. É minha alegria, é meu lazer, é o time que eu confio. O Vasco para mim é minha vida. Acima de mim do Vasco só tem mesmo minha mãe e Deus. O resto tá tudo abaixo. Casa de torcedor tem futebol em qualquer canto. Em cima do fogão, na parede da sala ou na porta da geladeira. Tá na pele e principalmente no coração. O esporte mais popular do país é expressado de várias formas e movimenta um mercado lucrativo de produtos, desde camisas, acessórios ou bichos de pelúcia. Mas, independente do time, o futebol é resenha garantida nas conversas entre amigos ou torcedores rivais. Principalmente em redutos masculinos, que historicamente costumam concentrar públicos do futebol no Brasil, como as barbearias. Estamos em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, e é aqui, em um dos casarões do centro histórico da cidade, que funciona a barbearia de Seu Jurandir, um dos barbeiros mais antigos do município. Há quase 40 anos, a barbearia é um ponto dos clientes torcedores, que entre um corte de cabelo e uma parada na barba, atualizam a rodada do fim de semana e o desempenho dos times nos campeonatos. Tem gente como seu Ivan, torcedor do Flamengo, que vem ao salão quase todos os dias para bater um papo, mesmo quando não precisa dos serviços de barbeiro. Na hora que o local não tem movimento, a turma senta na porta da igreja matriz para continuar a resenha. Tem rivalidade, discussão, alegria, motivos de sobra para ninguém perder esse encontro toda a tarde. Assim, a resenha foi virando rotina e formando um grupo de amigos. Às vezes eu estou aqui pensativo em algumas coisas, chega eles, começa a brincar e descontrai também, né? É bem sadio, aqui ninguém leva aos extremos essa questão, cada um tem sua dor, suas alegrias e todo mundo respeita a alegria do outro. Aqui a gente não provoca ninguém, não. Aqui leva na graça, só amanhã a gente vai ver provocação que o time dele joga hoje. Apesar de Cachoeira possuir tradição no futebol amador, por ter vencido 8 títulos do Campeonato Baiano Intermunicipal, os times locais não dominam a discussão por aqui. Ivan gosta da rivalidade do futebol amador e torce para Santo Amaro, sua cidade natal, mas é torcedor apaixonado do Flamengo. Seu Jurandir é Bahia, mas torce para o Fluminense do Rio e também para o São Paulo. Outro flamenguista da cidade é seu Osvaldo, que inclusive carrega há décadas o time rubro-negro até no seu nome. Aqui em Cachoeira, eu sou cachoeirano, poucas pessoas sabem meu nome, só me conhecem por Mengo. No estado da Bahia é muito comum encontrar pessoas que torcem para equipes paulistas ou cariocas. Mas o que leva alguns clubes a despertarem esse turbilhão de sentimentos em pessoas geograficamente tão distantes? Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. A Nacional vai falar em esportes. A cobertura esportiva e a transmissão do futebol carioca pelo rádio foi um dos principais estímulos para se escolher um time no Brasil, principalmente em cidades do interior, devido à qualidade do sinal que chegava. Durante as décadas de 40 e 70, ouvir uma rádio do Rio de Janeiro era muitas vezes a única forma de se aproximar do futebol aqui na Bahia. A gente quase que não via as rádios da Bahia na época, a gente ouvia as rádios do Rio. Então os campeonatos do Rio de Janeiro, o campeonato carioca, era que a gente ouvia. Então a gente abraçava o time carioca como um time de preferência para torcer, né? O radialista José Ataíde, de 85 anos, tem mais de 70 anos dedicados à cobertura esportiva no rádio baiano. Torcedor do Flamengo, ele morou parte da infância em Mata de São João, na região metropolitana de Salvador. Apesar de estar próximo da capital, ele lembra que as rádios cariocas influenciaram a escolha do time de muitas gerações. A gente pouco ouvia o rádio de Salvador.
mesmo porque as emissoras não penetravam no interior. Então, de tanto ouvir as transmissões esportivas da Globo, da Bandeirantes, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a gente foi gostando cada vez mais de clubes de fora, no meu caso, Flamengo. Meu padrinho, ele ouvia todas as noites uma resenha da Rádio Globo, que tinha 11h30. Era um balanço geral das notícias de todos os grandes clubes. E meu padrinho via muito a Rádio Globo, a transmissão dos jogos. E aí em casa eu acompanhava muito o futebol carioca. Com o decorrer do tempo, eu passei a observar que o grande time do momento, naquela época, era o Botafogo, que tinha os melhores jogadores. Quando o baiano passa a escutar essas partidas, ele começa a se entusiasmar, a se apaixonar, a admirar o desempenho das equipes e a visualizar no seu imaginário os craques e os ídolos que atuavam nos clubes cariocas. Aos poucos, a paixão ia se formando e as narrações tinham o poder de mexer com os corações de quem sintonizava o seu aparelho, como afirma o jornalista e pesquisador Paulo Leandro. Os caras têm um gogó maravilhoso, são poetas orais, não são narradores, é mais do que narrador. Um narrador esportivo, ele é um poeta oral da era arcaica. O radialista Paulo César Gomes, por exemplo, é um daqueles torcedores que foram fisgados pela voz dos narradores do rádio. Esse conteúdo que me fez ser torcedor do Fluminense. Meu pai chegou em casa com esse disco aqui, que tem a narração do gol da final de 69, a voz de Jorge Cury, o hino do Fluminense. Foi o primeiro contato que eu tive com o futebol. Foi através desse compacto aqui. As pessoas iam crescendo ouvindo o jogo de Flamengo, o jogo de Corinthians e passavam a torcer por essas equipes. E aí as gerações foram crescendo já com isso aí. Meu pai é Corinthians, eu vou ser Corinthians. Meu pai é Flamengo, eu vou ser Flamengo. Eu sou de Vitória da Conquista, da região sudoeste. Minha família toda é torcedora de times do eixo de São Paulo. E não teria como ser diferente. O primeiro contato que eu tive com os clubes aqui da Bahia foi quando eu comecei a me interessar pelo jornalismo esportivo, quando eu comecei a trabalhar dentro do jornalismo esportivo ainda lá na minha cidade, com as transmissões, e aí que você começa a se familiarizar. A Bahia tem uma extensão de mais de 560 mil quilômetros quadrados, uma área maior que países como Espanha e Alemanha. A distância entre inúmeras cidades do interior em relação a Salvador é apontada pelo pesquisador Paulo Leandro como um obstáculo para que o baiano se sentisse representado pela capital, o que se refletiu também no futebol. Uma tentativa de entender é perceber que Salvador é muito mais estranha para o sertanejo, para o sudoestino. A Chapada já esteve até em guerra com Salvador. Aí como é que você vai querer que o povo diamantino torça para Bahia e Vitória? No Brasil, times como Corinthians e Flamengo possuem os maiores números de torcedores espalhados por todas as regiões do país. Somados, são mais de 60 milhões de alvinegros e rubro-negros que torcem apenas para essas duas equipes. No próximo episódio da série, você vai conhecer alguns baianos que deixaram de lado os dois principais times do estado e integram, mesmo que à distância, a torcida dos maiores times brasileiros.